hoje, para encerrar a série sobre viola caipira, produzida pela TV Unesp de Bauru, em São Paulo, veja como é o processo de fabricação desse instrumento que exige paciência e muita dedicação. Confira. Mãos habilidosas para trabalhos precisos. Na madeira não tem volta. Errou, perdeu o serviço. Por isso eles tomam bastante cuidado para tratar o material, ainda mais quando ele é usado para construir o mais caipira dos instrumentos musicais. Em Torrinha, que fica a 100 quilômetros de Bauru, um projeto ensina pelo 3º ano a arte de confeccionar violas, chamada de luthieria. São 12 alunos que todos os sábados vêm a essa oficina montada no barracão da antiga estação ferroviária. O curso é oferecido de graça pela ONG Amigos de Torrinha e qualquer um pode participar. A única exigência é ter paciência. O processo é lento, muito artesanal. Poucas máquinas são usadas. Haja disposição do professor, passa o dia todo orientando e ajudando. César é marceneiro há 25 anos e foi aluno do curso nos anos anteriores. Se destacou e assumiu as aulas. Já é uma tradição aqui da cidade a música sertaneja, a música caipira, né? E um pessoal daqui formou uma ONG, Amigos de Torrinha, e resolveram fazer alguma coisa para resgatar essa tradição. Que aqui estava acabando os violeiros da cidade, não se tinha mais conhecimento de violeiro. Hoje nem precisa mais de receita. De cabeça ele já tem o passo a passo. O primeiro deles é modelar as laterais da viola. Para ficarem arredondadas, parecendo uma cinturinha, precisam ser molhadas e depois passam por essa chapa de metal quente. Só assim para não racharem no processo. Essas peças geralmente são de madeiras mais duras, como jacarandá, para dar sustentação. O contorno fica perfeito depois de passar um tempo descansando nessa forma. Enquanto isso, a tampa e o fundo são cortados na serra e colados nas laterais. Aqui a madeira tem que ser mais macia, como o amapá ou o pinho, para vibrar ao som das cordas e produzir a música caipira da viola. Toda a caixa passa uma semana nesta prensa. Só depois de secar é que dá para começar a enfeitar. Com cuidado, essa máquina rebaixa a madeira para a colagem da roseta. Esse detalhe redondo, que dá um bonito acabamento. Parece até um colar. Aí ficou mais fácil saber qual é a frente. Depois, já dá para abrir a boca. Assim como moça vaidosa, para a viola ficar bonita, demora um bocado. Esses filetes são colados em volta do corpo. Podem ser de madeira ou de madrepérola. Tem que caprichar bem, deixar ela bem bonitinha, né? Tem que ver que é uma coisa que vai ficar pra você daí. Que você vai ficar pro resto da sua vida, né? Adianta a viola ser boa de som e não ser bonita por fora? Ah, é melhor quando a viola é bonita nos dois, né? A madeira do braço tem que ser dura e madura, como o cedro. Se for nova e macia, ele pode entortar com a pressão das cordas, o que estraga o som. Nessa peça é necessário precisão na serra de fita e depois tem que lixar bastante, tirar o excesso até que ela tome o desenho definitivo. Com o braço pronto, bastante cola e mais uma semana até que o artesão possa mexer de novo na viola. Vai esperar, porque senão ela úmida, ela vai mexer nela, ela vai quebrar, né? Se for mexer no braço agora sem esperar secar, que risco que corre? Corre a perder a viola, né? Todo o trabalho que tá feito aqui, que você tá vendo aqui, ó, perde tudo, não tem mais o que fazer depois. Tem que começar do zero de novo. Só então é hora de colar a escala, onde a mão esquerda faz as notas. Ela tem que ser medida com muito cuidado para que depois os trastes sejam pregados. É nessa etapa que está o Álvaro, aluno mais jovem da turma, com apenas 15 anos, que acorda cedo todos os sábados para ir à oficina. O cavalete é o que vai segurar as cordas, e existe uma medida exata para ele ser posicionado. Bom, a gente segue essa medida desse trasto até o primeiro,
dá 29 centímetros,1. É a mesma distância que tem que dar para cá até o centro aqui do rastilho, onde vai ser presa as cordas. Mais uma peça que precisa de descanso para não se soltar depois. A maioria dos alunos está nessa fase e ainda tem mais para que a viola finalmente fique pronta. Depois de colocado o cavalete, a gente tem que colocar as tarraxas, fazer a furação, encaixar as tarraxas, o rastilho e a pestana. Depois disso aqui, 2 mãos de fundo, passado o fundo PU, e depois de lixado o fundo PU envernizado. Aí a montagem de corda, alguns alunos colocam a parte elétrica nela, outros não. E está pronto, só montar e tocar. Queria dar um presente para sua namorada. Lembrou daquela madeira num cantinho abandonada. Com a ajuda de um amigo, trabalhou durante o ano, realizando um sonho de fazer viola caipira. E no último dia da série Viola Caipira, eu converso com Fernando Bernardo. Ele é um luthier, o profissional que constrói ou recupera os instrumentos de corda. Aproveite, participe. Os contatos para saber mais sobre essa profissão ou fazer algum comentário estão aí na sua tela. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, prazer Seja bem-vindo. Prazer te receber. Bom, como a gente viu na reportagem, é uma profissão que exige muito refinamento, né, Fernando? Isso a gente adquire, né? Com o tempo a gente vai pegando um pouco o processo todo de construção. Para o aluno, no começo, é uma coisa, parece que mágica, né? Mas depois a gente vai dominando os processos e vai entendendo melhor como funciona isso. Bom, o Fernando estava aqui conversando comigo, assistindo a reportagem, e comentou que, na verdade, esse processo ele é bem particular, né? Uma das maneiras de se fazer, uma maneira bem mais rústica, mais simples. Hoje em dia, a profissão mesmo já tem questões mais técnicas, mais maquinário. Como é que é hoje essa profissão do luthier, Fernando? Olha, o luthier, ele, no Brasil, ele está crescendo muito a profissão. As pessoas me procuram muito, eu dou aula de luteria há 19 anos, então recebo muitas pessoas querendo aprender a profissão, mas na maioria das vezes como uma ocupação, uma terapia ocupacional, uma coisa assim. Mas como um hobby. Né? Como um hobby. Aqueles que querem realmente ser profissionais, esses enfrentam alguns problemas no Brasil, principalmente para a aquisição de máquinas e ferramentas, que nós utilizamos muitas ferramentas importadas. Certo. Então, essa importação é difícil, é caro, né? Então, no começo, o aluno sente essas necessidades. Né? Como é que é a questão da formação? Como tu mesmo comentaste, tu mesmo forma profissionais, então tem uma Sim. formação mais específica, mais técnica hoje. Como é que o país reconhece? O país percebe isso, um país tão musical como o nosso, que tem muitos músicos, muito trabalho com a música. O país percebe a necessidade desse profissional com esse refinamento, com esse preparo? O músico brasileiro, ele realmente é fantástico. No mundo inteiro ele é reconhecido, mas os luthiers, acho que agora estão começando a ter esse reconhecimento fora do país. Por que neste momento? Porque acho que muitos luthiers, eu também fiz esse mesmo caminho, foram para fora do Brasil, estudaram fora, então trouxeram uma qualidade, um diferencial, né, para fazer os instrumentos, que realmente mudou muito em 100 e poucos anos. Por exemplo, no caso do violão, pouco mais de 100 anos, o violão tradicional se manteve da maneira como é, mas os instrumentos, os outros tipos de violões, inclusive o violão clássico e a viola também, sofreram uma modificação que é importante, né? A gente está evoluindo sempre para conseguir uma sonoridade mais agradável, mais equilibrada. Aí também vem o aperfeiçoamento do próprio profissional para acompanhar essas mudanças. Isso, e no Brasil agora os músicos estão entendendo que a qualidade do luthier brasileiro é tão boa quanto a do luthier de outros países. Então a carreira internacional é uma realidade para essa profissão? Sim, sim. Eu mesmo já fui sondado até para trabalhar fora do país, né? São boas propostas. Agora, é uma carreira muito pessoal. Assim, as fábricas no Brasil produzem instrumentos
para atender a um mercado de nível de estudante a médio. Né? Os violões de alta qualidade para um músico profissional já partem dos profissionais luthiers. Bacana. Né? A gente tem uma pergunta do Hélio Maia, aqui do Rio de Janeiro. Ele pergunta, então, como ter essa aula, então, para aprender a ser um luthier? Onde ele procura, os lugares aqui no Olha, aqui no país? Rio de Janeiro, eu não sei se eu sou o único que ensina a construção de violões, né, a luteria, porque eu não conheço outras pessoas para indicar. Mas pode entrar no meu site e ver lá o endereço, www.beluthier.com.br. Em São Paulo você tem escolas como o BIH, se não me engano, e tem a Universidade Federal do Paraná de Luteria também, que os interessados podem entrar em contato com eles. E como é que é o mercado, Fernando? Porque a fabricação é muito industrial hoje, né? A própria indústria chinesa tem uma fabricação muito grande, não é verdade? Então, como competir com isso? O Brasil consegue hoje ter uma produção que compete internacionalmente com esse Não há produto? competição entre a produção chinesa nem a produção nacional com a produção de luteria. Tá? Não há competição, porque são totalmente distintos. A produção de mercado, ela visa a quantidade com uma beleza, uma aparência né, com alta qualidade, mas não visa tanto a sonoridade. Até porque para você ter som, você precisa trabalhar essas madeiras de uma maneira muito específica, tá? E cada sonoridade vai partir de um determinado grupo ou união de madeiras específicas, fora aí a qualidade do profissional que vai estar trabalhando. Então você tem uma variação de preços grande entre os luthiers, né, atendendo a uma qualidade boa, tanto quanto um instrumento de fábrica, e uma alta qualidade que aí a fábrica não consegue atender. Perfeito. Bom, Fernando, muito obrigado pela tua presença. Parabéns pelo trabalho tão refinado, tão bonito. Obrigado. Obrigada, é um prazer. A gente faz mais um breve intervalo e o Jornal Futura volta em instantes. No próximo bloco, vamos conhecer o Parque da Serra do Curral, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma reivindicação antiga do poeta Carlos Drummond de Andrade.